Escolhe suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta, Arthur. Fala, rapaziada! Voltei. Olha só, segunda lei da termodinâmica. Eu vi uma galera falando aí que... não vi a primeira lei da termodinâmica e tal. E agora? O que fazer? Olha, a segunda lei da termodinâmica, ela não necessariamente necessita tanto assim da primeira lei, não, tá? Dá pra você acompanhar essa aula agora, de boa. Obviamente, depois você volta lá e assiste a primeira lei, né? Porque a primeira lei da termodinâmica tem a sua importância também. Mas essa segunda lei da termodinâmica dá para você se virar um pouquinho aí. Já para assistir essa aula aqui, você não vai ficar completamente perdido não, tá bom? Vamos lá então, vamos começar com a nossa segunda lei da termodinâmica. Olha, já te adianto, não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não. Não é porque sou eu que estou falando que a pessoa fala assim, professor, mas para você tudo é lindo. Mas ó, a segunda lei da termodinâmica é uma das leis mais bonitas da ciência. A segunda lei da termodinâmica é a lei que mostra que existe o tempo, existe a flecha do tempo. Ou seja, existe uma direção privilegiada para as coisas acontecerem. É a segunda lei da termodinâmica que diz isso. Cara, você vai ver. Olha que bonito isso. Vamos lá. A segunda lei da termodinâmica, inclusive, cara, ela é usada, tem poemas que falam sobre a segunda lei da termodinâmica, filósofos que falam da segunda lei da termodinâmica, porque de fato ela é uma lei muito filosófica, muito bonita, assim, muito fácil de você colocar em algo, um poema, uma música, porque ela fala justamente desse sentido do tempo, né? Os processos que não são reversíveis, os processos irreversíveis. A segunda lei da termodinâmica é que diz que, cara, as coisas têm que acontecer daqui para lá e não de lá para cá. É a segunda lei. Olha só que maneiro. Segunda lei da termodinâmica. Cara, basicamente, a segunda lei da termodinâmica, ela vai apresentar para a gente uma grandeza física chamada entropia. Você não precisa ficar muito assustado com esse nome, não. A gente não vai calcular a entropia aqui, nada disso. Para o vestibular, você não precisa saber disso. Basta você entender que a entropia, ela é como se fosse a multiplicidade de eventos possíveis acontecerem. É a multiplicidade dos eventos ocorrerem. Isso é a entropia, tá? E o que a segunda lei da termodinâmica basicamente diz é isso aqui, ó. É que a entropia de um sistema isolado nunca diminui. Ela pode até ficar constante, mas nunca diminui, de um sistema isolado. A entropia de alguma coisa pode até diminuir, mas para aquela entropia diminuir, tem uma outra coisa que a entropia aumentou muito. E no momento em que você pegar o sistema isolado ali, a entropia total, no mínimo, permaneceu constante. Tá, mas e aí? O que é entropia, professor? Vamos lá. A entropia é a multiplicidade de eventos acontecerem. Por exemplo, eu tenho uma caneca. Ó, diretor, imagina que eu tô com uma caneca. Presta uma caneca aí, tem aqui, ó. Canequinha do ProEnem. É tua essa caneca? Essa é do Racine. É do Raça? Então, ó, eu tenho uma caneca aqui do ProEnem na mão, tá? Imagine que eu deixei essa caneca cair e essa caneca quebrou toda aqui. Você não viu isso, tá? E aí, alguém printou. Alguém aí que está assistindo a aula, printou uma cena, eu assim, ó, olhando para a caneca quebrada, e printou uma cena, eu assim, ó, segurando a caneca. Aí chegou para você, diretor, as duas fotos.
Uma foto eu olhando a caneca quebrada e uma outra foto eu olhando a caneca inteira. Eu não preciso te falar, ninguém precisa te falar e você já sabe qual foi a foto que foi tirada primeiro. Concorda? É óbvio que a foto que foi tirada primeiro é a caneca inteira. Depois ela quebrou, a pessoa foi e tirou a foto depois. Não é verdade? Ninguém precisa te falar isso. Só que aí que tá, olha que curioso. Se você pensar na conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica é que diz, é a lei da conservação da energia, que você escuta tanto. É a primeira lei da termodinâmica. Se você pensar na conservação da energia, diretor, a conservação da energia, ela diz o seguinte, ó, a energia não some. A energia antes é igual a energia depois. Mas ele não diz pra você quem é o antes e quem é o depois. Então assim, se eu somar toda a energia que se dissipou na hora que a caneca quebrou aqui, tem que dar a mesma energia que a caneca tinha quando ela estava aqui em cima. Então, aquela energia é igual a essa. Certo? Se aquela energia é igual a essa, por que a caneca caiu da minha mão e quebrou e não foi o contrário que aconteceu? A energia da caneca ali quebrada se juntou, fez a caneca se unir e voltar para minha mão. Por quê? Se aqui era 500 joules, lá é 500 joules. Por que aqueles 500 joules não viraram esses 500 joules? E, na verdade, foram esses 500 joules que viraram aqueles 500 joules. Entende? A primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia, não garante nada que o movimento foi daqui para lá e não de lá para cá. Não tem nada que indique ali. Só indica que 500 joules antes é igual a 500 joules depois. Beleza, mas quem foi o antes e quem foi o depois? Não tem. Então era necessário uma lei física que pudesse comprovar isso, que pudesse provar assim, cara, mas beleza, qual é o sentido natural das coisas? Então, o sentido natural das coisas é a entropia do sistema aumenta, a entropia não diminui. Em outras palavras, você sempre caminha para o evento de maior probabilidade de acontecer. Então assim, existem situações que são irreversíveis. Não tem como, não tem chance nenhuma. Quando você fala de probabilidade, né? Não tem chance desses cacos se juntarem e voltarem para minha mão. Né? O evento de maior probabilidade é esses cacos quebrarem e se afastarem. Então, a natureza se comporta numa direção onde o evento de maior probabilidade vai acontecer. Por exemplo, eu pego uma bandeja e boto todas as moedas com a cara voltada para cima. Aí você olha aquela bandeja, você vai falar, pô, alguém arrumou isso aí. Todas as caras para cima. Você não vai acreditar que eu peguei essa bandeja e fiquei balançando aleatoriamente e num certo momento todas as caras ficaram voltadas para cima. Não tem como. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que você ficou balançando, balançando, e num certo momento a coisa vai tender a ficar meio a meio, metade cara, metade coroa. Esse é o caminho natural dos eventos, né, de maior probabilidade. Você não vai balançar e todas as caras, claro, isso aqui é um exemplo, tá? Mas todas as caras vão ficar voltadas para cima ao acaso. Não vai ter como fazer isso. A natureza se comporta mais ou menos assim. A ideia é que tudo caminhe para o sentido de maior probabilidade. Por exemplo, um terceiro exemplo. Eu pego um balde com água e pingo uma gotinha de tinta lá dentro. Tá? Essa gotinha de tinta, ela vai começar a bater aleatoriamente, essas partículas de tinta vão começar a bater aleatoriamente com as partículas de água e elas vão começar a se afastar, se afastar. Daqui a um tempo, quando você voltar, a água está turva, a tinta se espalhou pela água. Se dissolveu ali na água. Qual é a chance de no dia seguinte, quando você voltar, todas essas partículas que foram se afastando sofrerem múltiplas colisões, mas todas elas direcionadas para o mesmo ponto e essas partículas todas formarem uma gota de tinta de novo. E você chega lá, a água está limpinha, cristalina e tem uma gota de tinta no meio do balde. Junta de novo. Qual é a chance disso acontecer? Pô, uma. Uma em um zilhão de possibilidades. É uma chance. Então isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a chance,
é o evento de maior probabilidade. São essas moléculas colidirem aleatoriamente e se afastarem por todo o balde. Então, isso é dizer que a entropia do sistema aumenta. Ou seja, em outras palavras, isso é dizer que existe um sentido natural dos eventos acontecerem. É isso que é a segunda lei da termodinâmica. Existe uma flecha do tempo. Existem processos que são irreversíveis, que não dá para ir de lá para cá, porque aí a entropia diminuiria. Então, como a entropia não diminui, a gente sabe que isso é impossível. Então, existe uma determinada direção que é privilegiada, que é a direção de maior probabilidade. Tu vê que essa lei, ela é meio filosófica, não é? Mas parece ser. Mas você calcula tudo isso, cara. Isso é tudo estatística. É óbvio que a gente não entra aqui nesses méritos aqui no ensino médio. Mas é tudo estatística. Você prova tudo isso. E isso é provado cientificamente. Apesar de parecer muito filosófico e tal. É provado, tá? Essa é a segunda lei da termodinâmica. Porém, a gente usa muito a segunda lei da termodinâmica para as máquinas térmicas. E quando a gente fala de máquinas térmicas, essa segunda lei da termodinâmica, ela tem, né, nesse universo das máquinas térmicas, essa segunda lei da termodinâmica, ela tem dois enunciados que traduzem isso aqui para o universo das máquinas térmicas, que são os enunciados que você precisa conhecer. O primeiro enunciado diz o seguinte, ó, uma máquina térmica quer dizer, esse não é o primeiro não, mas é 2. Uma máquina térmica operando em ciclos jamais terá rendimento de 100%. Ou seja, é impossível transformar todo o calor em trabalho. Em outras palavras, ele está dizendo que sempre você vai ter uma perda. Você sempre vai ter energia que não vai ser aproveitada. Isso aqui foi o enunciado de Kelvin. Existe um outro enunciado, que é o de Clausius, que diz o seguinte, ó, o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá aí. Esse é o enunciado de Clausius. Esse aqui é mole, né? Você se ligar. Isso aqui tu já sabia, tu só não sabia que era o enunciado aí da segunda lei. O calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Óbvio, né? Se você misturar café... Vasco! Desculpa. Se você misturar café quente com leite gelado, naturalmente, o café que tem maior temperatura vai fornecer calor para o leite que tem menor temperatura, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Esse é o enunciado de Clausius. O enunciado de Kelvin, ele vai falar disso aqui, ó, das máquinas térmicas. Eu vou te falar, galera, Enem, pro Enem, isso aqui é muito importante. Isso aqui já caiu algumas vezes no Enem. Então, ó, a gente vai até ver, tem umas questões aí que eu trouxe aí. Isso aqui já caiu algumas vezes no Enem e é só conhecer o enunciado. Eu vou te explicar aqui o que esse enunciado está querendo dizer. Olha lá. As máquinas térmicas, deixa eu mostrar para vocês, ó.
a ideia das máquinas térmicas, né? Eu ia colocar aqui, mas tudo bem. Ó, como é que é a ideia de uma máquina térmica? Você tem aqui o que a gente chama de fonte quente, que é a caldeira ali, que é onde você está dando o calor, né? Tipo, imagina um automóvel. Um automóvel é uma máquina térmica. Então a fonte quente seria dentro do motor ali, quando você joga gasolina, oxigênio, e aí rola a centelha ali dentro. Então ali dentro está toda a energia térmica que você vai fornecer para o motor. Aí essa energia fornecida vai para o motor. Então aqui você tem um motor. Tá? Parte dessa energia vai realizar trabalho, vai se transformar em trabalho. Então você está dando aqui o calor da fonte quente para o motor. Você está dando uma energia, o motor vai usar uma parte dessa energia para realizar trabalho, mas uma outra parte ele vai dissipar. Uma outra parte ele vai rejeitar. Ele vai dissipar isso para a fonte fria, que a gente chama. Está aqui a fonte fria. Então, ó, imagina, o carro, você tem aqui ó, o motor, lá dentro tem gasolina, oxigênio, você acende aquilo, você tem a fonte quente. Aí parte desse calor faz os gases se expandirem, empurrarem os pistões. Ou seja, realiza trabalho. Esses pistões vão fazer discos se moverem, que com correias vão mover outros discos, os acoplamentos que a gente viu agora em Física 1, e aí você faz a coisa acontecer. Só que parte desse gás, ele estava muito quente, ele empurrou, né, os pistões, ele acabou perdendo um pouco de energia, ele esfria um pouco, mas ele não esfria tudo, ele continua tendo energia. Só que aí esse gás, depois que empurra os pistões, esse gás vai embora para o ambiente, pelo escapamento do carro. Ou seja, você tinha muita energia térmica, uma parte dessa energia você realizou trabalho, mas uma outra parte da energia, porque o gás continua quente, continua tendo energia térmica, vai embora, vai para a fonte fria. Você joga esse gás fora, para o ambiente, através do escapamento. Então o ambiente seria a sua fonte fria. Dentro do motor ali do carro você teria a fonte quente, o ambiente seria a fonte fria. Você está perdendo uma parte de uma energia que você não aproveitou. Né? Essa energia que você jogou fora, você não aproveitou. Então eu poderia dizer que esse trabalho aí, ó, que você aproveitou aí, né? A energia que você aproveitou, é essa diferença. É o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Se você pegar toda a energia que foi fornecida e diminuir da energia que você jogou fora, né? Eu ganhei 800, joguei fora 200. Pô, então é porque tu aproveitou 600. O que tu aproveita é o que você ganha menos o que tu joga fora. Perfeito? E o rendimento de uma máquina térmica? Rendimento é sempre o que você aproveita dividido do total. Você aproveitou o trabalho, que é isso aqui, ó. O que você aproveitou foi calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. A diferença foi o quanto você aproveitou. De um total que você recebeu. Você recebeu um calor da fonte quente aí, ó. Certo? Você aproveitou só a diferença desse total que você recebeu. Se você melhorar essa conta aí, separando essas frações, QQ sobre QQ dá 1, menos QF sobre QQ. Isso aqui, ó, é o rendimento de uma máquina térmica. Então, calma. Calma que a gente vai ver um exemplo agora. Vamos lá. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aí. A Manu Porto falou, prof, na primeira lei também obedece a segunda lei sobre QQ para QF? Sim, obedece, Manu. Obedece, óbvio. Todas as leis físicas, elas são obedecidas pela natureza. Então, sim, na primeira lei,
Quando você diz aquele tipo assim, calor é igual a trabalho, ΔU igual a zero, calor igual ao trabalho. Aquele calor ali já é essa diferença, ó, que tá falando. É o calor que o gás recebeu menos o calor que ele não aproveitou. Essa quantidade de calor que ele recebeu menos a que ele jogou fora, ele realizou trabalho. Entendeu? Então aquela primeira lei funciona também, tá de acordo com a segunda lei. Foi a Manu Porto que perguntou isso aí, ó. A Nadine falou, boa noite, mestre, já ouviu falar da série Dark? Eu já ouvi falar da série Dark, cara. Eu cheguei a assistir algumas, mas eu não vi tudo, não. Eu assisti uns primeiros capítulos, mas eu não assisti toda ela, né? É basicamente uma série sobre viagem no tempo, que traz o caso do paradoxo de Bootstrap, que acaba quebrando a segunda lei da termodinâmica. É mesmo? Pô, vou assistir, hein, cara. Eu não vi essa parte toda, não. Legal. Bacana. Vou assistir isso aí, hein? Quebra a segunda lei da termodinâmica. Por isso que é uma ficção, né? Não pode acontecer. Ó, alguém perguntou ali no chat, é por isso que não tem um motor infinito, né? É um dos motivos, né? Como você tem dissipação de energia, né? Você não tem como ter um motor infinito, porque a energia está sempre se dissipando. Então você tinha uma quantidade de energia, mas daqui a pouco você não tem mais, porque, né, aquela energia vai diminuir. Porque em cada processo você perde um pouquinho, né? E sem contar também que você não pode criar energia do nada. Então, a primeira lei e a segunda lei juntas, né, acabam, por exemplo, provando que um motor infinito, né, um motor perpétuo é impossível. Primeiro porque a primeira lei diz que não tem como você criar energia, a energia se conserva. E a segunda lei diz que você nunca consegue aproveitar toda a energia, uma parte da energia você sempre perde. Isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo. Você sempre vai ter uma parte da energia que você vai perder, você não tem como aproveitar tudo. É basicamente o que a segunda lei diz. Certo? O Cláudio falou, boa noite, professor. Essa energia que é perdida, seria possível aproveitar mais uma parte dela antes do restante do gás passar para a fonte fria? Então, Cláudio, essa energia que é perdida, você até consegue, de repente, aproveitar ela para outra coisa. Mas aí nessa outra coisa você vai continuar rejeitando alguma energia. Você nunca consegue aproveitar tudo. Você sempre vai perder alguma coisa, né? Você pode aproveitar um pouco mais, aí melhora um pouco o teu rendimento. Você tinha um rendimento de 40%, passa a ter um rendimento de 60%. Mas o rendimento nunca vai chegar a 100%. Entende? Você sempre vai ter um calor da fonte fria aqui, ó. Esse calor da fonte fria nunca vai ser zero. Porque para o rendimento ser 100%, esse cara tinha que ser zero, né? Mas você sempre vai ter calor rejeitado. Isso aqui, ó, é o cálculo do rendimento. Tá bom? Tira o print disso aí e vamos ver uma questãozinha aqui pra gente ver como é que isso já caiu. Printou? Foi que foi? Vambora, vamos ver aqui uma questão. Bota aí pra mim, diretor, por favor. Olha lá. Olha essa primeira questão aí, ó. Essa questão do Enem. Cara, no Enem, veja bem, nunca caiu para você calcular nada. Eu botei as fórmulas aqui e tal, mas nunca apareceu para você calcular o rendimento de uma máquina térmica, calcular o trabalho da máquina. Nunca caiu. Pode ser que apareça um dia, mas pouco provável. Quando apareceu segundo a lei da termodinâmica, aí já apareceu sim, mas quando apareceu, apareceu sempre de forma teórica. E aí vamos ver como é que pode ser cobrado. Olha ali. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. Beleza. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante o quê?
Letra A. O tipo de combustível fóssil que utilizam, sendo um insumo não renovável, em algum momento será esgotado. Letra B. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Letra C. O funcionamento cíclico de todos os motores, a repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo. Letra D. As forças de atrito inevitáveis entre as peças, tais forças provocam desgaste contínuo que com o tempo levam qualquer material à fadiga e ruptura. E letra E. A temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma é necessária uma temperatura maior que a difusão do aço com que se fazem os motores. Ó, deixa eu ver lá. Todo mundo lançando um BBB. BBB, BBB, BBB. É isso. Muito bem, gente. Ó, veja bem. Ele está falando que o cara está buscando uma eficiência, tá? Mas tem um fator limitante. E aí no texto ele fala, é o tipo de combustível, é a temperatura, são as peças que você usa, é o ciclo que o motor utiliza. Cara, nada disso vai te dar uma eficiência de 100%. Você pode botar o combustível melhor que for, você pode botar as peças as melhores que forem, você pode botar a temperatura que for, você pode botar o ciclo que for, o tipo de ciclo que for, não importa. O que você fizer com o motor, você pode até melhorar o rendimento, mas você nunca vai atingir o rendimento ideal. Por quê? Porque isso é uma lei física, é impossível. Não dá para você aproveitar 100%. É impossível isso acontecer. Isso é um dos princípios da termodinâmica. Isso é uma lei física que diz que o rendimento jamais atingirá 100%. Ó, o John mandou ali, ó. Não entendi muito bem, Arthur. Entropia é algo abstrato e generalizado ou palpável e específico? Não, John. Entropia é uma grandeza física, você calcula, tá? Entropia é Joule por Kelvin. Você consegue calcular. Existe uma equação para calcular isso. Ela é muito mais utilizada, assim, é mais fácil de você entender ela quando você trabalha com uma física estatística. Mas esses cálculos todos a gente faz no ensino superior. Se você quiser, por curiosidade, depois tu até acha essa foto aí e me marca, hein? Me marca lá que eu reposto. Mas por curiosidade, procura o túmulo de Boltzmann. Boltzmann é esse cara aqui, ó, escreve assim, ó. Boltzmann. Tá? Foi um físico que se matou. Ele se tacou do castelo dele. Ele tinha um castelo na Escócia, se não me engano. E aí ele se matou, pulou lá de cima, aqui, vem pra cá mesmo, pulou lá de cima. O que acontece? O Boltzmann, ele estudou durante muitos anos a entropia. Aí, sabe que tem aqueles textos, né, no teu túmulo, sabe, diretor? Tipo, aqui jaz um bom filho, aqui jaz Arthur, quando eu morrer, vai estar lá, aqui jaz Arthur, em vida foi um grande professor, vascaíno de coração, não sei o quê, entendeu? Então, no Boltzmann, sabe o que tem lá? Só a equação dele. A equação da entropia. Procura lá para tu ver. S é igual a K log de W. LNW. S igual a K LNW. É a equação. Tipo assim, quem foi esse cara? S igual a K LN de W. Depois tu procura lá. É só... Tem lá a foto, bota lá aí no Google. Túmulo de Boltzmann imagens. Vai aparecer lá. Foi o Boltzmann que escreveu a equação lá da entropia, cara. Né? Então você calcula assim, John. Só que isso a gente deixa para o ensino superior, mas você consegue calcular. É uma grandeza física. Tá? Olha a questão 2. Considera-se combustível. Qual o nome? Ó? Bota para cá. Qual o nome? Para a galera ver. Boltzmann. É LT, tá? Que parece um H, mas é um L e um T. Boltzmann. Procura lá. Tu vai ver. E tem a cara dele, barbudão. É maneiro, tá? É maneiro o túmulo do cara. Não sei se isso é legal falar que é maneiro o túmulo do cara, né? Sei lá. Mas enfim. Já há muito tempo, já foi. Mas ó, é a cara dele em mármore. Sabe? Tipo o busto dele em mármore e a equação. É bonito, cara, o túmulo do cara. Vamos voltar lá, vamos voltar para a questão, ó.
Considera-se combustível aquele material que, quando em combustão, consegue gerar energia. Considera-se combustível aquele material que, quando em combustão, consegue gerar energia. Tá. No caso dos biocombustíveis, suas principais vantagens de uso são a de serem oriundos de fontes renováveis e a de serem menos poluentes que os derivados de combustíveis fósseis. Por isso, no Brasil, tem-se estimulado o plantio e a industrialização de sementes oleaginosas para a produção de biocombustíveis. Isso aí é amendoim, né? Castanha do Pará, oleaginosas. No quadro estão os valores referentes à energia produzida pela combustão de alguns biocombustíveis. Ó, o biodiesel da mamona libera quase 9.000 quilocalorias por quilograma. Isso aqui, esse quilocalorias por quilograma, tá? É a energia que ele libera com a queima de cada quilograma. Tá certo? Então, se você queimar 1 kg de babaçu, biodiesel de babaçu, você gera 9.049 quilocalorias. 1 kg de dendê libera essa energia. Qual que libera mais energia aqui, ó? Como é a quantidade de quilocalorias por quilo, o que mais gera energia por quilo é o biodiesel de soja, 9.421. Olha aí, deixa eu te falar, essa questão caiu no Enem, tá? É uma questão do Enem, não sei se foi Enem PPL, algum Enem desse aí. Olha aí a questão do Enem. Olha lá. Ele está falando de eficiência, de combustível, né? Tem um pouco a ver com a ideia de máquinas térmicas e tal. Mas olha a pergunta dele. Entre os diversos tipos de biocombustíveis apresentados no quadro, qual é aquele que apresenta melhor rendimento energético em massa? Qual que vai apresentar melhor rendimento? O que você acha? Soja, óbvio, pô. O melhor rendimento é o seguinte, qual que você vai ter mais energia, né, para uma mesma quantidade de massa, pô? A soja, que para o mesmo quilograma libera 9.400. Olha aí a questão do Enem, podia cair. Chupeta essa questão, não? Molezinha, pô. Essa questão aí é mais fácil que Pedro Raul perder pênalti. Né? Pô, que é fácil também, Pedro Raul perder pênalti é mole. Mas essa questão ainda continua sendo mais fácil. Olha a questão 3, ó. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão, olha aqui, ó. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. Aqui, vem para cá, ó. Então, lá na combustão, parte da energia química vira calor, vira energia térmica. Só que depois que essa energia se transforma em energia térmica, ela foi fornecida ao motor, o motor em funcionamento não consegue aproveitar toda essa energia. Uma parte é perdida, há um vazamento de energia, uma parte é jogada fora. Você só consegue aproveitar uma parte. Um pouco dessa energia vira trabalho, mas o restante joga fora. É isso que ele falou do esquema da máquina térmica que respeita exatamente o quê? A segunda lei da termodinâmica, né? O enunciado de Kelvin, principalmente, é o que fala sobre isso. Show? E o rendimento aqui, ó, que nunca pode ser de 100%. Por quê? Porque sempre esse calor da fonte fria vai existir. Esse cara nunca vai ser zero. Se esse cara fosse zero, aí o rendimento era 100%, dá 1. 100 sobre 100, né? 100% é 1. Certo? Mas isso se nenhuma quantidade de energia fosse rejeitada para a fonte fria. O que é impossível, segundo o enunciado de Kelvin. Beleza? Então, olha lá. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de... Letra A. Liberação de calor dentro do motor seria impossível. Realização de trabalho pelo motor seria incontrolável. O motor meu Deus, eu quero realizar trabalho. Não me segura, deixa eu vacilar.
Letra C. A conversão integral de calor em trabalho seria impossível. Letra D. A transformação de energia térmica em cinética seria impossível. E letra E. A utilização de energia potencial do combustível seria incontrolável. E aí? O que tu marcaria aí, ó? Eu ia errar porque eu ia achar que era pegadinha. O Júnior falou. Mas a galera toda tá lançando um C ali, ó. C. Perfeito. Todo mundo matando bonito. Letra C, ó. É isso. Ele acabou de falar aqui, ó. Né? Ele explicou justamente isso. Você só está marcando o que ele já tinha falado no texto. Né? Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada não pode ser utilizada na realização de trabalho, para a realização de trabalho. Por quê? Porque conversão integral de calor em trabalho é impossível. Né? É justamente aqui, ó. Olha lá. É impossível transformar todo o calor em trabalho. É justamente o enunciado de Kelvin. O gabarito letra C. Muito bem. O pessoal tá tirando onda. Ó. C de choro. Choro de felicidade, né, Cauane? Porque tu acertou, né? Então é C de choro de felicidade. Aqui, essa questão muito boa. A gente está falando de máquinas térmicas e, cara, tem uma parada aqui que eu preciso falar contigo, porque já caiu algumas vezes isso. Sobre o refrigerador, olha ali. Considere a forma de funcionamento de um equipamento que utiliza um ciclo de transferência de calor de um ambiente interno para um ambiente externo. Então, o equipamento ele tira calor de um ambiente e joga para o outro. Um fluido, normalmente um gás, circula por um sistema fechado dentro do ambiente interno, retirando o calor desse ambiente devido a um processo de evaporação. O calor absorvido pelo fluido é levado para o condensador, que dissipa o calor conduzido pelo fluido para o ambiente externo. Esse fluido é então forçado por um compressor a circular novamente pelo sistema fechado, dando continuidade ao processo de esfriamento do ambiente interno. No texto acima, descreve-se o funcionamento básico de quê? Bom, vamos lá, vem comigo. A galera já printou aqui, né? Deixa eu te explicar isso aqui, ó. Que isso é importante. Gente, tem uma galera que fala assim, ó, já me perguntaram isso, achei até uma pergunta bastante interessante, porque, né, sinal de que o cara tá, pelo menos, raciocinando, né, ou tentando buscar questionamentos. Tem uma galera que me pergunta assim, professor, pô, segundo né, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Não é? Sim, perfeito. Mas e a geladeira? E a geladeira, né, o refrigerador, o que ele faz? Bom, a geladeira, ele tira calor da parte interna, que você bota lá os teus alimentos e tal, e ali dentro já tá, tipo, sei lá, 5 graus, e aqui fora na tua cozinha tá 30. E o que a geladeira continua fazendo? Se você pegar lá e botar um alimento ali, uma água ali, ó, dentro da geladeira, que tava a 30 graus ali dentro, daqui a pouco essa água tá a 5. Então a geladeira, ela pega esse calor aqui e joga para fora. Então numa geladeira, o calor ele tá indo de quem tem menor temperatura para quem tem maior temperatura. Concorda? O que parece ser contrário a isso aqui, ó. Pois é, mas essa segunda lei da termodinâmica, ela diz que o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura num processo espontâneo. Espontâneo significa o seguinte, se eu desligar a geladeira e abrir a porta da geladeira, o que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco a temperatura lá de dentro vai ficar igual de fora, porque o calor vai fluir de fora para dentro espontaneamente. Né? Como a geladeira tira calor da parte fria para jogar na parte quente, isso não é espontâneo.
Por isso que ela tem um motor, né? Por isso que a geladeira ela é ligada na tomada. Você liga a geladeira na tomada, porque a geladeira precisa de energia para isso, não é espontâneo. Você vai gastar energia para poder tirar calor do lugar que já está frio e jogar esse calor para o lugar que está quente. Entendeu? Né? Respeitando aí todas essas palavras que a gente usa no português, né? Tá frio, tá quente, você sabe que na ciência, né, o frio é a ausência de calor e tal, mas, enfim, né, um ambiente que tem uma temperatura baixa, a gente chama de ambiente frio, né? Não tem erro nenhum no português aí. Então tá, como é que funciona essa geladeira então? Basicamente é o seguinte, ó. Eu falei contigo lá em gases que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Até dei exemplo da latinha de refrigerante, né? Que se a temperatura da lata tá alta, a pressão é maior, então tu não consegue apertar a latinha, né? Quando a latinha tá gelada, ela fica mais macia. Então pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então basicamente o que ele faz? Ó? O motor, o compressor, né, ele vai fazer um gás circular pela parte de dentro da geladeira. E esse gás que está aqui na parte de dentro da geladeira, quando ele circula ali dentro, ele vai estar numa pressão muito baixa. Consequentemente, ele vai estar numa temperatura muito baixa. Esse gás vai estar numa temperatura menor do que a dos alimentos. E aí, por um processo espontâneo, os alimentos vão dar calor para esse gás. Entende? Imagine que o teu alimento, a tua maçã está aqui, ó. A tua maçã está a 10 graus e esse gás aqui está a 0. Então a tua maçã vai perder calor para esse gás. Porque esse gás passa pela parte interna em baixa pressão. Consequentemente, baixa temperatura. Então a maçã vai dar calor para o gás. Aí o gás circula pela parte interna e recebe esse calor espontâneo dos alimentos. Depois esse gás vai passar pela parte externa da geladeira. Tá ligado? Tem aquelas gradezinhas aqui da geladeira? Tem uma serpentina aqui fora, né? É a mesma serpentina, só que ele vai passar por fora. Quando o gás passar pela parte externa da geladeira, aí o compressor aumenta a pressão do gás. Ó. Se ele aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Aí esse gás vai ficar com uma temperatura maior do que o ambiente. Vamos supor que ele vai ficar com 50 graus. Então, como ele vai ficar com a temperatura maior do que o ambiente, de novo, o calor espontaneamente vai sair do gás para a cozinha. Aí o gás volta para a parte interna. Baixa a pressão, baixa a temperatura dele. Aí ele rouba calor da parte interna, porque ele fica mais frio que os alimentos. Menor temperatura. Depois ele passa para a parte externa. Aí você aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Aí ele joga calor para fora. Ou seja, eu preciso de um motor para ficar fazendo isso. Um compressor, né? Para descomprimir e comprimir esse gás toda hora, para ele roubar calor do lugar que já está gelado e jogar calor para o lugar que já está quente. Esse é o processo do refrigerador. Vê se não foi isso que ele falou no texto. Olha aqui. Isso já caiu algumas vezes, hein, cara? Esse processo de funcionamento do refrigerador. Olha lá o que ele falou. Ó. Um fluido, normalmente um gás, circula por um sistema fechado dentro do ambiente interno, retirando o calor desse ambiente. O calor absorvido pelo fluido é levado para o condensador, que dissipa o calor conduzido pelo fluido para o ambiente externo. Então ele tira calor da parte interna e joga calor para a parte externa. Esse fluido então é forçado por um compressor a circular novamente pelo sistema fechado, dando continuidade ao processo de esfriamento do ambiente interno. Então, obviamente, né? O esfriamento do ambiente interno não é um isqueiro, né? Não é um nebulizador, não é um liquidificador, nem um forno de micro-ondas. É óbvio que era um refrigerador. Essa questão era até muito óbvia. Pelo texto, né? Por interpretação você mata. Mas teve uma questão recente do Enem que falava disso aqui, ó. Não sei se você está lembrado dessa questão, que ele falava assim, por que deixar a geladeira exposta ao sol faz você gastar mais energia? Porque você faz o motor trabalhar mais. Porque imagine, o motor trabalhou para esse gás aqui atingir uma pressão e uma temperatura de 50 graus.
O gás, né? Quando tá do lado de fora. Mas, pô, tu tá deixando ele exposto ao sol, a temperatura tá 45. Então, apesar do gás ainda estar numa temperatura maior, a diferença não é tão grande, porque esse ambiente está muito calor. Então, o gás não vai conseguir perder tanto calor para o ambiente. Então, o motor ele vai ter que trabalhar para aumentar ainda mais a pressão, para essa temperatura aumentar ainda mais, para ficar uma diferença, para que ele possa jogar calor para fora do ambiente. Senão, ele não consegue jogar esse calor para fora do ambiente. E aí, você faz o motor trabalhar mais. Imagine que se essa geladeira está num ambiente a 45 graus, ela vai perder calor para fora, mas não vai perder com tanta eficácia, né? Agora imagine que essa geladeira agora está num ambiente a 0 graus. Não, 0 é muito, porque, né? 20 graus. Pô, aí beleza. A serpentina está a 50, o ambiente está a 20. Você tem uma diferença ali, você consegue jogar calor para fora com mais facilidade. O teu motor não trabalha tanto, não precisa trabalhar tanto. Entende? Foi uma questão que caiu recente do Enem, que era basicamente para você explicar sobre a geladeira. Então, ó, tá aí. Não deixa a tua geladeira exposta ao sol, nada não. Né? Porque senão vai consumir muito. Perfeito? Galera, com isso a gente fecha a termodinâmica, como eu te falei. Essa nossa última aula, né, a última aula de termodinâmica, ela é bem conceitual, né? A maneira como cai do Enem é bem conceitual. São questões para você analisar o rendimento da máquina, os enunciados da segunda lei. Então são questões assim, eu não vou falar que são fáceis porque o conceito às vezes pode te confundir, o texto do Enem pode te confundir. Mas é isso, praticar, fazer exercícios, mas é tudo muito conceitual. Essa parte aqui quando cai é muito conceitual, tá? Não precisa ficar se apegando a fazer muita conta não. Porque tem aquelas contas do rendimento ali, mas isso no Enem aparece pouco, tá bom? E aí na próxima aula a gente já começa com eletricidade. Né, diretor? Na próxima aula Física 2 já começa a eletricidade, parte muito bacana, muito maneira e que cai pra caramba, tá? Então aguardo vocês aí na semana que vem. Bom feriado pra vocês, né? Bom final de semana, um beijo grande, forte abraço e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.